Hoje nós adentramos uma nova caminhada em Hebreus, que é a caminhada no capítulo 12. E nós vamos ler 3 versos para a nossa meditação nessa manhã. Hebreus 12, nós vamos ler dos versos 1 até o 3. Nós passamos aí 6 semanas falando sobre o que é fé, vendo alguns exemplos bíblicos de fé. Todas as pessoas do Antigo Testamento que foram salvos pela fé em Cristo na promessa da vinda do Messias. E como Deus nos fez privilegiados por podermos ter a oportunidade de já vivenciarmos a época do Messias. Aquilo que aqueles santos irmãos do passado ansiavam ver, nós já vimos e experimentamos. Então, nós estamos numa condição até melhor do que eles, é o que nos diz os versos 38 e 39 do capítulo 11. Porém, tudo isso que nós vimos até aqui, na verdade, o autor de Hebreus vem construindo isso desde o capítulo 1 para fortalecimento dos irmãos. Isso visa que nós caminhemos firmes, nós não abandonemos a fé, por assim dizer. E o que eu quero tratar com os irmãos hoje é como nós podemos vencer nessa carreira cristã, nessa vida cristã. Nós temos exemplos, nós temos testemunhos, nós temos a palavra do Senhor, nós temos o próprio Cristo como guia, mas como nós podemos fazer uso de todos esses benefícios que as Escrituras nos dão para que nós vençamos na carreira cristã? Para isso nós vamos meditar nesses 3 versículos que nós propusemos hoje. Hebreus 12, de 1 a 3, nos diz o seguinte, acerca de Jesus, o autor e consumador da fé. O texto das Escrituras diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem conduzido as nossas vidas e tem sido de fato o centro do nosso coração. Que essa mensagem de hoje, Senhor, o texto, o conhecimento das Escrituras, nos leve a afirmar ainda mais a nossa fé em Ti, a crermos com maior profundidade e intensidade no Senhor, porque é isso que nós precisamos, em Cristo Jesus. Amém. O autor aos Hebreus, assim como o apóstolo Paulo faz na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, no versículo 24, ele propõe aqui que a vida cristã é uma espécie de maratona com uma linha de chegada, e ele nos chama a participar dessa maratona. Logo no versículo 1 ele diz: corramos com perseverança essa carreira que nos está proposta. A ideia, a ilustração aqui de maratona, é uma ideia muito vívida na mente dos leitores do tempo de Hebreus. Hoje menos, né? Hoje, talvez se a gente fosse usar algum tipo de ilustração, principalmente para a juventude, mais ligada a um videogame, então, uma batalha de videogames, né? Nós aqui, até os mais antigos, já abandonamos um pouco a caminhada, mas a ideia de caminhada, de corrida, para aqueles leitores era algo muito, muito nítido, muito claro, porque eles estavam acostumados a ver ali as competições, eles assistiam aos espetáculos de competidores que estavam na arena, ou então viam as corridas, as maratonas, e eles entendiam que essa linguagem, ela não era uma linguagem vazia. Para eles ela trazia um grande significado, porque um outro aspecto dessa maratona é que quando ele falava corramos com perseverança, já traria implícito na corrida a disciplina, por exemplo. Né? Para que alguém pudesse correr, aqueles que estavam fazendo as suas maratonas, eles precisavam treinar, eles precisavam se preparar, para que eles pudessem entrar naquela corrida e continuar. Então a preparação, a disposição, o foco, para que houvesse todo aquele desenvolvimento. Então, quando o autor de Hebreus, ele propõe a vida cristã como uma carreira, como algo que nós completamos, a ideia que ele está trazendo implícita aqui já para aqueles irmãos de início é: olha, vocês receberam agora toda a preparação necessária, agora vocês precisam colocar disciplinadamente tudo aquilo que vocês receberam em prática. Assim, irmãos, a vida cristã, ela implica em um trabalho árduo.
Às vezes nós imaginamos que a graça de Cristo é uma espécie de libertação da responsabilidade da vida cristã. Muito pelo contrário. A graça de Cristo é a habilitação que Ele nos dá para vivermos a vida cristã. A graça de Cristo é a preparação, a ação, a manifestação do poder de Deus nos habilitando a servi-lo e a amá-lo. Então a vida cristã ela é um trabalho árduo, assim como era a corrida. Aqueles irmãos que haviam sido preparados agora são chamados, olha, agora é a vez de vocês. Então a vida cristã requer pôr de lado a nossa percepção de mundo e desenvolvermos uma relação muito particular de vida com Deus. Uma relação onde nós sejamos pacientemente transformados, abandonando os pecados, e nós vamos ver isso aqui mais para frente, e andando de maneira eficiente nessa vida, fixando os olhos em Cristo, sem esmorecer e sem nos distrairmos. Da mesma forma como o autor de Hebreus chama aqueles irmãos a uma corrida da fé, eu e você estamos nessa mesma corrida. Imagine uma corrida de bastão. Começou lá no Antigo Testamento. O alvo é Cristo. E eles vão passando o bastão de geração em geração. E adentrou o Novo Testamento. E nós recebemos esse bastão pela fé. E continuamos com a mesma necessidade de continuarmos na caminhada. Anteriormente, o autor de Hebreus, ele já nos exortava a nós perseverarmos na vontade de Deus. Se você for ler o capítulo 10, versículo 36, você vai ver essa exortação, a estarmos perseverantes. Agora, com essa linguagem de corrida, ele traz a perseverança olhando firmemente para um alvo. Então, se aqueles irmãos do passado perseveravam olhando na promessa, nós agora que temos o conhecimento de Cristo, precisamos perseverar na pessoa de Cristo. E é por isso que nós também somos chamados a vencer nessa carreira. Esse capítulo 12 aqui, na verdade, ele é uma espécie de epílogo, ele está terminando o capítulo 11, ele está fazendo uma conclusão do capítulo 11, de qual deve ser a nossa posição, ou qual deveria ser a posição daqueles irmãos, e também nós, diante de todos os exemplos vívidos que foram dados de homens e mulheres que viveram e morreram pela fé em Cristo. Olha como começa o capítulo, portanto. Ou seja, diante de tudo aquilo que vocês viram, há uma conclusão que vocês precisam ser chamados a fazer. Diante de uma tão grande nuvem de testemunhas, e o que é essa grande nuvem de testemunhas a que o autor se refere? Essa grande nuvem de testemunhas são aqueles heróis da fé, citados no capítulo 11. Olha só, então vocês viram todas essas histórias de homens e mulheres que viveram e morreram por fé, que praticaram atos maravilhosos e até mesmo suportaram os flagelos contra o seu próprio corpo, outros foram martirizados. Nós temos todos esses homens. A ideia de testemunha aqui, não é a ideia de que eles estão olhando para a gente, que eles estão sentados agora na plateia e falaram, bora, agora é com vocês, vamos aqui assistir. Não é essa a ideia de testemunha. A palavra testemunha aqui, específico ligado para esse texto, ela vem de uma raiz que vai depois gerar a palavra martírio. Testemunha aqui é martos, marte, do original em grego. A ideia aqui, olhem para esses homens e vejam, eles são testemunhas de como alguém pode crer em Deus. A ideia não é que eles sejam os nossos espectadores, mas que eles servem de testemunho vivo para nós. Eles nos oferecem um testemunho animador ao nosso coração. Olhe para esses homens. Esses homens que nem sequer tinham a vista da promessa como vocês têm. No caso, os irmãos ali que receberam aquela carta aos Hebreus, naquele primeiro momento, como eu falei a semana passada, talvez alguns daqueles fossem contemporâneos de Cristo Jesus, talvez alguns daqueles pudessem ter contemplado Cristo Jesus com os seus olhos, dada a data da carta. Nós então, nós já sabemos do evento de Cristo Jesus, fomos alcançados pela graça de Cristo. Então, quais são essas testemunhas? Olhem para o passado, olhem para as histórias das Escrituras, olhem para os homens e mulheres de Deus que foram fortalecidos pela fé em Cristo e animem-se também a vocês mesmos a continuarem nessa mesma caminhada. O próprio Deus que os sustentou é o Deus que sustenta vocês. A fidelidade desses irmãos deve ser um estímulo para nós. Às vezes, quando nós sofremos, nós falamos,
A impressão é que só a gente sofre no mundo. Não sei se você já teve um momento de sofrimento. A gente tem aquela impressão que naquele momento o universo parou, está todo mundo em festa e só a gente está sofrendo. O autor diz, não, olhem para trás, vejam quantos irmãos suportaram dores, aflições e como Deus os sustentou. Nós não lutamos sozinhos. Nós não somos os primeiros a enfrentar lutas e problemas, a sermos confrontados. Outros também participaram dessa carreira, e mesmo que tenham morrido, se tornaram vencedores. O seu testemunho nos anima a correr a mesma corrida, só que com a certeza da vitória em Cristo Jesus. Eles nos deixaram um legado inspirador, providenciado pelo próprio Senhor. Então, como nós podemos vencer também nessa carreira? Se essa linguagem talvez não seja tão atualizada hoje para os nossos dias, mas nós podemos muito bem compreendê-la, a ideia de disciplina na vida cristã, do serviço árduo de viver como crentes, como nós conseguimos vencer nessa carreira cristã? Diante de tantos estímulos que nós temos externos, que tentam tirar de nós o foco do Salvador Jesus, diante do nosso próprio coração pecaminoso, que mesmo que não tenha estímulos externos, nós buscamos estímulos externos para nos afastar do Senhor. Como vencer? Ele nos dá aqui algumas dicas muito importantes e muito claras. Pelo menos 4 dicas ele nos dá aqui, ou melhor, 4 orientações ele nos dá aqui nesses versículos. Ele fala de 4 coisas: livrar-se do pecado, correr a carreira porque ela já está proposta, olhar para Cristo e considerar a obra de Cristo. Então, em primeiro lugar, para que nós vençamos nessa carreira da fé cristã, a gente precisa se livrar do pecado, irmãos. O que mais atrapalha a nossa vida é o pecado. O que atrapalha a nossa vida não é o outro. O que atrapalha a nossa vida não são as circunstâncias ao nosso redor. O que atrapalha a nossa vida não é falta de oportunidade. O que atrapalha a nossa vida é aquilo que está dentro de nós, a inclinação maldosa e pecaminosa. E o autor de Hebreus começa dizendo, portanto, tendo em vista que nós temos essas testemunhas, ou seja, nós temos modelo para seguir. A gente pode olhar para trás e ver, olha, Deus sustentou homens e mulheres que viveram por essa fé. Então agora nós nos livremos do peso do pecado que tão firmemente se apega a nós. É importante nós lembrarmos que o autor está propondo a vida cristã numa forma de corrida, de maratona. E aí eu faço uma pergunta aqui, você já tentou correr com peso nas costas? Já tentou correr com uma mochila? Ou então você está, sei lá, no aeroporto ou na rodoviária e o ônibus está para sair e você está com aquela mala ou com a mochila nas costas. Você já tentou correr? É mais difícil, não é? Há um peso a mais. Você já tentou correr com pernas amarradas? Aquelas gincanas que a gente faz em acampamento, de amarrar a perna, aquilo nos limita. É complexo, não é? Só que ele nos diz que há algo que nos limita mais do que o peso humano, que a gente possa carregar, ou que alguém amarre as nossas costas. Ele chama nos livrar daquilo que de fato nos atrapalha, daquilo que de fato nos torna lentos. E a Bíblia diz que muitas vezes o povo de Deus era lento em entender a vontade de Deus. Por quê? Porque era um povo que estava carregado dos seus pecados. São os pecados que amarram os nossos pés para um bom desenvolvimento espiritual. São os nossos pecados que atrapalham que nós vejamos e desfrutemos o melhor de Deus. Embora, como nos diz as Escrituras, pelo poder de Deus, os nossos pecados não podem mais nos afastar do Senhor, como fizeram outrora, uma vez que fomos alcançados por Cristo, mas por conta dos nossos pecados, não são poucas as vezes que nós ficamos com a boca seca, morrendo de sede ao lado do manancial de águas vivas, porque nós fazemos escolhas erradas. Por isso o autor de Hebreus diz que nessa caminhada da vida cristã, a primeira coisa que nós precisamos deixar de lado, uma vez que Cristo nos alcançou, é o pecado. Nós não podemos mais viver em pecado se nós morremos para o pecado. A gente precisa entender que salvação é libertação das amarras do pecado. Embora nós ainda continuemos como pecadores, mas o pecado não é mais o nosso estilo de vida. O pecado se torna um acidente de percurso. O pecado não é mais aquilo que eu me abraço diariamente. Em outra versão, nos apresenta a seguinte tradução
para livrar-se do pecado, desembaraçando-se do pecado. E diga-se de passagem, essa tradução até ela expressa um pouco melhor o sentido original do texto, porque é a ideia de que o pecado causa embaraços, que o pecado causa enroscos, que o pecado atrapalha a caminhada como um todo, porque ele faz com que nós venhamos a tropeçar e cair por vezes. Isso é o enrosco, o embaraço, né? Hoje o pessoal tem... A tecnologia chegou em todos os lugares, né? Hoje o pessoal que joga bola na cidade já joga naqueles campinhos já que é tapete, né? Grama sintética, né? Eu joguei futebol em campo de pasto. Não sei se você já jogou futebol em campo de pasto, aqui os mais antigos aqui, né? Às vezes nós sofrimos falta do próprio campo. Porque a hora que você ia começar a correr, tinha um embaraço de moita, de grama, e você tropeçava e caía, e não vencia. Você tinha que vencer o adversário e o terreno. A ideia de enrosco é isso, é algo que está escondido no caminho e que te atrapalha na caminhada, de maneira que se você não estiver atento, você tropeça e cai. O pecado faz isso conosco. Diga-se de passagem, quando nós somos chamados, por conta da nossa inclinação ao pecado, a gente sempre vê o prazer momentâneo, não vê o resultado futuro. O pecado nos engana. Às vezes, em troca de um prazer momentâneo, e depois lá à frente, em outro sermão, nós vamos falar mais sobre Esaú, em troca de um prazer momentâneo, a gente compromete toda uma carreira lá no fundo. Às vezes você faz uma decisão agora, uma decisão completamente equivocada, pautada no seu coração, que vai trazer reflexos para daqui 5, 10, 15, 20 anos. Quando eu assisto esses programas, agora tem Maringá, está muito disso também, né? Os programas jornalísticos do meio-dia aí estão quase aqueles pinga-sangue aí, né? Fazia tempo que a gente não via isso, mas ultimamente tem muito disso. E eu vejo, por exemplo, um bandido que tenta trocar tiros com a polícia. Eu não entendo qual a ideia daquele homem. Ele não tem a mesma preparação, não tem o mesmo municiamento, a mesma habilitação. E às vezes ele tenta trocar o tiro com um policial e depois ele se coloca como um coitado. E às vezes a sociedade cai nisso, aquela ideia, coitadinho. Mas ele comprometeu 10, 20 anos da vida dele, e se o policial errar o tiro? Porque se acertar o tiro, ele comprometeu a vida inteira dele, em uma decisão completamente equivocada. Em uma decisão pautada nos seus prazeres, nos seus desejos, nos seus pecados. A gente olha para esses exemplos radicais e a gente fala, não, pastor, eu nunca vou fazer isso. A gente faz isso diariamente. Quando você escolhe dizer uma coisa que você não deveria ter dito, e depois tem que ficar tempo para consertar aquilo. Quando você toma uma atitude que não deveria tomar e fica tempo por conta do quê? Do pecado. Na vida cristã, o maior atrapalho que possamos enfrentar não são as dificuldades externas. O nosso maior atrapalho não é o trabalho, não são as finanças, os relacionamentos, enfermidades, perseguições, desânimos, não é a bonança, não é o sucesso, não é a fama. O que nos atrapalha de verdade é o pecado, que faz com que nós lidemos com essas coisas de maneira distorcida. Ah, não, pastor, eu respondi mal porque a pessoa respondeu mal para mim. Não, você respondeu pecaminosamente ao pecado que foi cometido contra você, e isso vai te atrapalhar. O autor nos diz que nós precisamos deixar o pecado de lado. Nós precisamos entender que o pecado é o principal empecilho na nossa corrida espiritual. Diga-se de passagem, irmãos, Jesus morreu exatamente para nos livrar das garras do pecado. Ele morreu para que nós agora pudéssemos estar atentos, ouvindo a voz de Deus, e agora o Espírito do Senhor habita em nós e nos direciona, nos inclina a fazer a vontade de Deus. Mas a gente precisa estar atento, porque o pecado é hábil em nos atrair. Há algumas versões que dizem que o pecado que tenazmente nos assedia. João Calvino diz que o nosso coração é completamente propenso à atração de pecado. É mais ou menos como se fosse um ímã que tivesse com a polaridade voltada para o pecado, que o pecado estivesse longe, a gente quer ir buscar ele. Na maioria absoluta das vezes, nós desejamos essa atração e caminhamos por vontade própria em direção ao pecado. É por isso que as Escrituras nos chamam ao quê?
Desvestimos-nos do velho homem, Efésios 4, versículo 22. Colossenses, que nós lemos aqui 3, versículos 8 e 9, diz: agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas. E o que Paulo nos manda abandonar? Os caminhos de Deus? Não, aquilo que é pecado. Só que a lista de pecado de Paulo aqui é uma lista interessante, né? Ira é pecado. Você é muito nervosinho? Eu estou falando para mim mesmo, que eu sou muito nervosinho. Precisamos abandonar isso. Ira, indignação, aquela pessoa que se indigna com tudo. Sabe? Qualquer coisa, nossa, a indignação é fruto do egoísmo. Nós nos indignamos porque nós achamos que aquilo que foi feito contra nós não deveria ser feito. Que a gente é bom demais para receber aquele tipo de resposta. Isso é indignação, fruto do egoísmo. Abandone o que mais? A maldade. Faz tempo que eu não ouço isso, mas isso é o que eu vou dizer para vocês, eu ouvi da boca de um crente, pasme. Ele falou para mim: pastor, quando eu sou bom, eu sou bom. Imagina, né? Mas quando eu sou ruim, eu sou melhor ainda. Eu falei para ele: quando você é bom, você é péssimo. Quando você é ruim, é só o que você é mesmo, não tem nada. A sua ideia de bondade, ela está muito depreciada diante daquilo que Deus coloca. Maldade precisa ser abandonada. Blasfêmia, irmãos. Às vezes nós imaginamos que blasfêmia, existe a blasfêmia contra o Espírito Santo. Nós imaginamos que blasfêmia é só se nós falarmos assim: olha, essa ação de Deus é dos demônios, ou então essa ação dos demônios é Deus que fez. Essa é a blasfêmia daqueles que já estão completamente afastados da graça de Deus. Mas muitos crentes blasfemam contra o Senhor. Você blasfema contra o Senhor quando você fala assim: por que comigo, Deus? Você está dizendo assim: o Senhor foi injusto. Quando você diz isso, você está dizendo assim: o Senhor foi, os critérios que o Senhor usou para que acontecesse alguma coisa comigo são ruins. Afasta, porque isso é pecado. Olha o que mais diz: linguagem obscena do falar. Irmãos, agir para você cuidar da nossa língua. Tem uns irmãos que a gente tem que dar umas balas de sabão para ele chupar. Toma muito cuidado com expressões. Às vezes são expressões comuns do dia a dia, mas são comuns do dia a dia de pessoas que não temem a Cristo. Elas não podem ser comuns do dia a dia dos cristãos. Por quê? Porque a linguagem obscena do falar, automaticamente, ela vem de um coração que está preso a obscenidades. Existe linguagem obscena expressa, explícita e implícita. Sabe? Aquele cara que te fechou no trânsito. Você está com a família no carro, mas não pode falar um palavrão. Mas no coração você já mandou ele para tudo quanto é lugar indizível. Aí você vira e fala: seu filho de Belial. Seu coração já pegou. Eu falo que há pecado no tom da buzina. Você percebe quando o cara buzinou para te avisar e quando ele está te dando uma bronca, não percebe? É a intensidade da buzina que diz. Não é aquela buzina, tem aquela buzina, o cara segura, sobe com os dois pés em cima da buzina. Deve se afastar de nós qualquer tipo de linguagem obscena, não apenas a expressa é aquilo que nós vemos, mas também aquela que está dentro do coração. Diz mais: não mintam uns aos outros. Por quê? Porque vocês já se despiram da velha natureza e das velhas práticas. Pedro ainda diz na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 1: portanto, abandone toda maldade, todo engano, toda hipocrisia. A ideia de hipocrisia é uma ideia de máscara, né? A palavra hipocrisia, no original, ela dá origem à ideia de atores, de artistas, né? Que vestem-se de um personagem, né? Até hoje tem muito disso, né? Um artista vai lá, faz... Hoje tem muitos artistas crentes, que a gente precisa repensar algumas coisas nesse sentido também, né? Mas o cara é crente, então assim, na igreja ele está em pé, mas daí na TV ele vai fazer lá uma cena daquelas mais terríveis que tem. Ele fala: não sou eu, é o personagem. O personagem fez com o corpo de quem?
O Senhor diz que nós devemos nos despir da hipocrisia, que é essa máscara externa que nós tentamos usar para enganar as pessoas. Nós precisamos ser íntegros. Desvestir ainda, Pedro diz, da inveja. Ô irmãos, tem muita gente que tem inveja dos outros, não precisa tratar dessas coisas. O irmão consegue uma vitória em alguma coisa no trabalho, comprou um carrinho novo, a duras penas, o outro fala, mas esse carro aí, sei não, hein? O motor disso aí é ruim. Se alegra com o irmão. Mas você comprou Corvette. Eu não gosto de Corvette, eu mesmo não gosto de Corvette. Mas à toa, né? Eu não gosto de Corvette. Se alegra com o irmão. Às vezes nós estamos tomados de um sentimento invejoso. Isso nos atrapalha. Quando nós estamos tendo inveja de outras pessoas, mais uma vez nós estamos blasfemando contra Deus. Nós estamos dizendo, Senhor, o critério que o Senhor usou não é bom. Por que o Senhor foi abençoar aquele e não me abençoou? Por que o Senhor derramou bênção sobre ele e não derramou bênção sobre a minha vida? Bem como todo tipo de maledicência. É possível, irmãos, ainda que o autor esteja se referindo a outros pecados, mais diretamente ligados aos primeiros leitores. Então nós temos esses pecados, mas por exemplo, os leitores de Hebreus, eles estavam sendo tentados a abandonar a fé no meio dos sofrimentos. Isso também é pecado. Quando a gente quer abandonar a carreira cristã, pastor, porque eu fui lá e o irmão me fez sofrer. Uai, você vai atribuir a Cristo o sofrimento que o irmão te impôs? Vai lá e trata com o irmão. Às vezes é uma boa oportunidade que Cristo está dando dos dois crescerem. O autor também está dizendo isso, falando sobre o desânimo amargurado que contamina os demais. Se você for ler lá o versículo 15, você está com a sua Bíblia aberta? Olha o que diz. Nós vamos tratar disso mais a fundo em outro sermão. Mas diz o seguinte, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, e não haja raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Sabe aquele crente que vive buscando amargurado? No meu tempo tinha um desenho. O nome do desenho era Lip Hard. Se você assistiu, você é velho. Né? Era uma hiena e um leão. Né? O leão era todo animado e a hiena era sofrência pura. Ela tinha uma frase célebre: ó dia, ó azar, ó céus, né? Sempre assim. Irmãos, às vezes sabe por que às vezes a gente chega assim tão amargurado diante dos outros? Sim? É para que as pessoas vejam. E para que a gente possa compartilhar com elas todo o fel que há no nosso coração. E a Bíblia diz que isso é pecado. Precisa sair de nós a amargura. Até porque a amargura contamina os demais. Há pesquisas. Eu trabalhei muitos anos da minha vida com vendas. E nós sempre estávamos focados em pesquisas, de satisfação particular e tudo mais. Há pesquisas que dizem que a cada 10 clientes satisfeitos, o cara entrou na loja de alguém lá e comprou alguma coisa. A cada 10 clientes satisfeitos, entre 1 e 2 vão dizer para outras pessoas da sua satisfação. Rapaz, você vai comprar um sapato? Vai na loja do fulano lá, comprei o sapato, fui bem atendido, rapaz, olha, o cara não tinha um sapato na loja, ele ligou lá na filial, mandou vir um sapato para mim, 1 ou 2 vão falar sobre isso. Mas entre 7 e 8 dos que não ficaram satisfeitos, vão dizer para os outros, tá, rapaz, não pisa lá não. Eu procurei o sapato, ele me vendeu apertado. Na caixa veio o 37 e o 32, fui colocar no pé, nem servia. E eu fui trocar, ele não trocou. Perceba como há uma tendência natural na humanidade em focar naquilo que é ruim. Às vezes nós temos essa prática dentro da igreja, na vida cristã. Eu estou falando aqui, não é por mim, mas às vezes o pastor te visita, vai na tua casa, ora com você o dia que ele não pôde, pronto, ele não presta mais. O irmão estava ali atento o tempo todo com você, te dando, oferecendo carona, te ajudando. O dia que ele não pôde, falar, hoje não deu carona para mim. Nossa, ele não quis dar carona, o carro é dele, uai. Nós não sabemos da vida dele, às vezes não tinha dinheiro para pôr gasolina, para trazer você de volta. As nossas caronas aqui são meio tensas. Às vezes o cara fala, me dá uma carona, né?
Você mora aqui, o cara mora 22 quilômetros daqui para você ir buscar ele e trazer ele de volta. Né? Então, a gente precisa pensar na carona. Às vezes de Uber dá 50, né? A carona, né? A gente precisa pensar, se colocar no lugar do outro. A Bíblia diz que o desânimo amargurado é pecado. É muito provável que o autor de Hebreus estivesse tratando disso no coração daqueles irmãos. Mas, versículo 16, coração profano, que se desvia dos caminhos do Senhor e desconsidera o eterno em favor do terreno. Quantas vezes nós não trocamos a verdade de Deus eterna por prazeres terrenos que vão nos afundar? Dá uma sondada na sua vida. Os maiores problemas pelos quais você passou, você mesmo causou. Eu faço isso comigo. É por isso que o autor nos diz, para que a gente vença na carreira cristã, a primeira coisa que a gente precisa fazer é nos desembaraçar do pecado. É deixar o pecado para trás. Seja ele qual for. Seja a incredulidade, seja a má conduta, sejam pecados éticos, sejam pecados morais, sejam pecados de ação ou pecados de inação. Porque a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e que pode fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Aquele que recolhe a mão que poderia abençoar, está pecando. O primeiro embaraço, irmãos, que a gente precisa largar de lado, diga-se de passagem, a causa pela qual o Salvador Jesus morreu na cruz do Calvário é para nos livrar dos nossos pecados, de maneira que a gente não pode mais viver abraçado neles, como se eles fossem algo de menor importância. Eles são algo de maior importância. Eles levaram Cristo na cruz. Cristo não morreu para a gente ficar rico. Cristo não morreu para a gente ser bonito, senão tinha falhado, né? No meu caso, que é tenso, né? Cristo não morreu por causa disso. Cristo não morreu para nos dar um carro novo, uma roupa nova. Cristo não morreu para nos dar um status quo. Cristo morreu para nos livrar do pecado. Porque é o pecado que nos leva para o inferno. E daí vem uma pergunta interessante. Quais pecados têm atrapalhado a sua vida no desenvolvimento da sua carreira cristã? Será que você é uma pessoa murmuradora? Será que você é uma pessoa amarga? Será que você é uma pessoa propensa a desistir, a olhar para trás? Será que você é uma pessoa que carrega palavras duras? Tem gente que tem a língua mais pesada que um soco. Quais pecados? Sejam quais forem, nós somos chamados a abandoná-los à sombra da cruz de Cristo Jesus. E nós vamos ver que a gente não está sozinho nisso. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho disso. Então, abandone os pecados. Segundo, corra a carreira que te está proposta. Então, como é que eu vou vencer a carreira? Correndo. Você já viu algum maratonista vencer a carreira sentado? O cara correu, chegando na linha de chegada, ele falou, agora vou dar uma sentada no meio-fio, vou esperar aqui. Enquanto ele não ultrapassar a linha de chegada, não acabou a corrida. Sabe quando vai acabar a nossa corrida cristã, irmãos? Quando o Senhor nos chamar para si. Quando nós ouvimos ali a trombeta, se aqui estivermos, ou se não, nós vamos estar junto com o Senhor, testemunhando da trombeta tocando, chamando os irmãos. A nossa carreira só acaba no dia do grande encontro. E olha o que o autor diz, corramos com perseverança a carreira que está proposta. A carreira cristã não é um acaso. Deus não deu corda no mundo e falou, ó, vai aí, vamos ver para onde vai dar. Hoje na escola bíblica nós falamos sobre a questão do batismo, da aliança. Não tem um plano B. Deus só tem um plano. E todo plano culmina na pessoa de Cristo. Ele é o centro. Então o autor nos diz o seguinte, vocês precisam se envolver nessa vida cristã e andar e correr nessa carreira cristã, porque é essa carreira que Deus propôs para vocês. Essa é a caminhada de vocês, essa é a peregrinação de vocês. Então, uma vez estando orientados ao abandono do peso e das amarras do pecado, o autor nos chama agora a continuarmos firmes. E perceba que ele diz o seguinte, corramos com perseverança. Aqui nós temos alguns irmãos que são maratonistas, né? Eu não consegui perseverar nem para começar, né? Mas esses que são maratonistas, eles sabem disso. É fácil quando você entra numa maratona, tem uns aqui que ganham medalhas e tudo mais.
Para começar a palavra maratona, acho que para lá de 20 quilômetros, é isso aí, não é? 40 quilômetros, né? Rapaz, eu canso para andar 40 quilômetros de carro. Mas olha só, esses irmãos iniciam a caminhada, e eu acredito que se vocês forem conversar com cada um deles, eu estou vendo aqui pelo menos 3 que gostam de correr aqui, né? Eles têm essa paixão, eles gostam da corrida, eles gostam do processo, da preparação, é prazeroso para eles. Mas pergunta para eles se todas as maratonas foram fáceis. Se em algumas maratonas eles estavam lá, faltando 2 quilômetros, que para mim já é uma maratona de 2 quilômetros, mas faltando 2 quilômetros depois de ter corrido 40, se alguns não falam, nossa, o corpo está pesado, está difícil. Mas por que eles atravessaram a linha de chegada? Porque eles perseveraram mesmo diante das adversidades. É isso que o autor nos chama a entender, que a vida cristã é essa maratona, a linha de chegada é a glória eterna, e todos os percalços do caminho precisam ser vencidos com perseverança em Cristo, em olhar a linha de chegada e saber, aquele é o meu lugar. Veja a importância que o autor dá à perseverança. A perseverança aqui, ela é o motor que propulsiona a corrida. É a forma pela qual o corredor se mantém ativo. É aquele sentimento interior de quando ele fala, eu vou parar, vem uma voz interna, que é o Senhor que coloca, aqui no caso do corredor, é aquele desejo, não, mais um pouquinho, eu vou chegar, mais um passo, 42 mil passos, eu vou chegar. Na vida cristã, essa voz interna é o Espírito Santo do Senhor, que nos auxilia, dizendo, eu estou contigo. Não esmoreça, eu estou aqui, eu estou presente. O termo utilizado aqui para perseverança, ele significa também estabilidade, constância. Ele denota a característica de uma pessoa que não se desvia do seu propósito e da lealdade que ela pôs no coração, movida pela fé. É uma pessoa aplicando a vida cristã que mantém-se na vida de fé e de piedade, mesmo diante das provações e dos sofrimentos. Ela traz a ideia de paciência, de firmeza, de uma palavra que é muito dita nas igrejas nos nossos dias hoje, mas que é pouco explicada, no propósito. Eu vejo as pessoas, você tem que manter-se no seu propósito. Nosso propósito é Cristo, irmão, não temos outro propósito. O nosso propósito é Cristo. Se nós ganharmos o mundo todo e perdermos a nossa alma, a Bíblia nos chama de loucos. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? A caminhada cristã é uma proposta de Deus para que nós desenvolvamos e cresçamos com perseverança. Isso aponta para a necessidade de nós termos constância na vida cristã, irmãos. Sabe por que muita gente fica pelo caminho? Porque é inconstante na vida de fé, porque desconsidera os meios de graça do Senhor. Nós estamos estudando aqui toda a escola dominical sobre os meios de graça. Faz aí já umas 12 semanas que nós entramos nos meios de graça e estamos estudando. A gente desconsidera. A gente desconsidera a ceia, desconsidera o batismo, desconsidera a comunhão dos santos. A gente desconsidera o dia do Senhor. Você acha que o Senhor errou em estabelecer 6 dias trabalharás, mas ao 7º você para tudo? É um dia de contemplação, adoração, é um dia de serviço à obra do Senhor, é um dia de consagração ao Senhor. Você acha que ele errou? Ah, não, senhor, dava para fazer isso com 15 dias. Você acha que a gente vai chegar no céu e vai corrigir Deus? Não, você dá para fazer isso uma vez por mês com tranquilidade. A gente precisa repensar. Porque muitas vezes nós paramos pelo caminho porque nos falta constância, habilitação espiritual, fortalecimento. Nos falta disciplina. Lembra por que ele usa a figura da corrida? Porque aqueles primeiros leitores, naquele primeiro momento, já associavam a corrida a uma vida de disciplina. Paulo usa isso, Pedro vai usar isso. Essa constância e perseverança só pode se dar quando nós olhamos para Cristo, em seu sofrimento e na sua glória. E veja bem, tudo culmina na pessoa de Cristo. A ideia do que o autor está nos propondo aqui não é uma ideia de autojustificação ou de
caminhar espiritual pelas forças próprias. Ele diz o seguinte: olha, então vocês desembaraçem do pecado, mas você pode desembaraçar do pecado por você mesmo? Não, Cristo morreu por você para que você tivesse liberdade. Você corra com perseverança a carreira é a sua? Não, é a carreira que já está proposta por Cristo. E para que você se mantenha no foco, você deve olhar para Cristo. Como é que eu venço na carreira cristã? Olhando para Cristo. Eu não posso olhar para o lado, eu não posso olhar para as pessoas, eu não posso olhar para a falha das pessoas. Eu já vi muita gente falando assim: ah, pastor, eu vou lá na igreja, mas na igreja tem um monte de hipócrita. Eu falei: tem banco vazio que cabe mais. Alguém deixa de ir no hospital porque tem doente lá? Não, porque ali é o lugar onde os médicos vão providenciar uma cura. A igreja é o lugar dos pecadores mesmo, onde eles vão ouvir a palavra do Senhor e vão ser tratados pelo Senhor. Então, a terceira maneira que nós temos para caminhar nessa carreira e vencer a carreira cristã é olhando para Cristo. E olha o que ele diz, versículo 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Perceba que ele nos fala de uma nuvem de testemunhas, e essas testemunhas, elas nos servem de modelo. Essas testemunhas são para nos mostrar como homens e mulheres falhos e pecadores limitados podem viver por fé e como o Deus da fé os sustenta. Mas ele nos diz que o foco não é necessariamente essas pessoas, elas servem de incentivo. Mas o foco é Cristo. É para Ele que nós devemos olhar firmemente. Olhar para Cristo, irmãos, não é uma mera questão de observação ou de conhecimento histórico da pessoa de Cristo. A ideia de olhar para Cristo é um ato de fé, é crer em Cristo. Enquanto aqui na terra, Jesus viveu também pela fé. No mistério da natureza humana e divina de Jesus, Ele é o modelo máximo de um homem que viveu pela fé, que compreendeu plenamente o que é fé e que dependeu do seu Pai. Ele venceu e nós vencemos nele. A vitória não é nossa. Segundo o comentarista Warren Wiersbe, o autor de Hebreus cita as palavras aqui de Jesus, quando ele fala da oração de Jesus, mostrando que Jesus nos dá um modelo de fé. O próprio Salvador, em Hebreus 2, versículo 13, na sua oração ele diz: eu vou colocar a minha confiança em Deus, refletindo aquilo que estava em Isaías 8, 17. O fato de que o próprio Jesus orava, de que o próprio Jesus vivia em dependência do Pai, nos mostra que ele vivia por fé. Por isso o autor nos chama a olhar firmemente para Jesus. Porque às vezes nós imaginamos que só, como eu falei, só a gente sofre no universo. Olhe pelos sofrimentos, olhe para os sofrimentos de Jesus. Aquele que em troca da alegria que lhe estava proposta, qual que era a alegria, irmãos? Quem é Jesus? A resposta é Deus. Jesus é Deus. E como Deus, Ele é digno, merecedor e recebe toda a adoração. Você vai olhar nas Escrituras e diz que lá nos céus, onde um dia nós estaremos com Cristo, estão os anjos, os anciãos, os seres viventes, todos diante do trono, dobrados diante do Senhor, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A Bíblia nos diz que Ele é aquele que é digno de abrir o livro. A Bíblia nos diz que todos que são salvos são por Ele, e que tudo foi feito por meio dEle, e que sem Ele nada do que foi feito se fez. A Bíblia aponta para Jesus como o autor, consumador da salvação, e aquele que é digno de receber todo o louvor e adoração. E em troca de toda essa alegria que lhe estava proposta, em troca de toda a glória que Ele já tinha nos céus, Ele suportou a cruz. Ele enfrentou a vergonha, foi imposto a Ele a vergonha. E é por conta disso que Ele está sentado à direita do trono de Deus. Olhe para Jesus. Jesus nos mostra, irmãos, como nós podemos viver nele, pela fé no Pai. O nosso Senhor suportou muito mais coisas aqui na terra do que qualquer coisa que os heróis lá de Hebreus 11 suportaram, ou que eu e você possamos suportar. Ele suportou a morte da cruz. Aquele que não tinha pecado, se fez pecado por nós. A sua crucificação envolveu vergonha, sofrimento, oposição de pecadores. E até mesmo, irmãos,
uma penalidade muito dura, que por um instante sequer nós não conseguimos mensurar qual a dimensão desse instante. Mas no momento em que Jesus se fez pecado, lá naquele madeiro maldito, ele experimentou a separação de Deus, que todos aqueles que estão sem Cristo experimentarão por toda a eternidade. Muitos comentaristas dizem que é nesse momento em que ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? A ideia não é que Deus esqueceu ele na cruz, ou que estava lá, até Deus largou Jesus aí, rapaz, que coisa triste. Não. É que naquele momento ele estava sentindo todo o desamparo eterno dos que viverão eternamente sem Cristo. Na cruz, Jesus sofreu pelos pecados de todo mundo. No entanto, ele perseverou. Ele consumou a obra do Pai, a obra a qual o Pai lhe havia incumbido. O apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro 4, 1 e 2, ele nos diz assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Cristo venceu a carne, para que nele nós obtenhamos a mesma vitória. É Ele quem nos habilita a vencer a carne. De outro modo, nós estávamos presos às nossas vontades pecaminosas. Não pecar é um exercício de fé, irmãos, que só aqueles que têm Cristo conseguem fazer. É o Senhor quem nos habilita. Então, como nós vamos vencer nessa carreira? Olhando para Cristo. Não são os nossos méritos, mas são os méritos de Cristo. E ele termina, em quarto lugar, nos dizendo que a gente precisa ponderar na obra de Cristo, pensar na obra de Cristo. Então, olha só, se afasta do pecado, começa a correr, não para de correr, continua na caminhada, olhe para o alvo que é Cristo. Eu gosto muito do apóstolo Paulo, ele diz: olha, não que eu já tenha conseguido ou que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu deixo o que ficou para trás. Paulo tinha muita coisa para deixar para trás, ele foi perseguidor da igreja, talvez ele testemunhou o martírio de santos do Senhor, talvez pelas suas mãos alguns morreram, mas ele falou: uma coisa eu faço, eu deixo para trás todo o meu passado, e eu caminho para o alvo que está diante de mim, o prêmio da soberana vocação para o qual ele foi chamado, Cristo Jesus. Nós precisamos ponderar sobre a obra de Cristo. Ele termina dizendo assim: portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição. Em outras versões diz o seguinte: considerai atentamente. O autor da carta aos Hebreus aqui, ele faz uma conclusão que nos chama a uma reflexão, irmãos. Ele está dizendo: pensa nisso, olha o que Cristo fez, considere isso. Isso quer dizer, compare, olha a sua vida, faz uma comparação, uma confrontação, reflita sobre isso. Olhe o seu estilo de vida, vê se o seu estilo de vida é condizente com o estilo de vida de alguém que passou pela cruz. Olhe se a sua caminhada é condizente com a caminhada daquele que lhe habilitou a caminhar. Considere na sua vida os sofrimentos, as lutas, as adversidades, e veja aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Olhe para Jesus. Faça uma análise se o seu viver é um viver que está de acordo com o viver de alguém que morreu para o pecado e vive para Deus. Suas palavras são de alguém que morreu para o pecado e vive para Deus. Suas atitudes em casa, nós como pais com os nossos filhos, os filhos com os pais, no trabalho, nas relações, nós temos atitudes de pessoas que vivem em Cristo. Cristo é o nosso modelo. Mas mais do que modelo, Ele é o nosso objetivo. A Bíblia diz que nós somos transformados pelo Espírito, de glória em glória, na imagem de Cristo. Deveríamos sê-lo. Deveríamos parecer cada vez mais com o Salvador Jesus. Cristo é tanto o caminho quanto a linha de chegada. Ninguém vai chegar na reta final se não caminhar por Cristo. Você não tem outra estrada. Cristo é tanto o meio quanto o fim. Cristo é tudo em nós e também é tudo que nós temos. Por isso nós somos chamados a olhar para Cristo.
Nós somos chamados a comparar os sofrimentos do tempo presente, o apóstolo Paulo fala isso em Romanos 8,18, aos sofrimentos experimentados por Cristo por conta dos nossos pecados. E a não abandonarmos a fé. É por isso que o autor de Hebreus fala isso. Porque, lembra, muitos irmãos estavam abandonando a fé por conta dos sofrimentos. Ele diz, compara o sofrimento de vocês com o sofrimento de Cristo. Veja se é justo isso que vocês estão fazendo. Imagina se Cristo tivesse a mesma posição de vocês. Faz muito tempo que eu não leio Max Lucado. Eu gostava muito de ler Max Lucado. Faz muito tempo que eu não leio. Tem um livro de Max Lucado. O nome dele é Ele Escolheu os Cravos. Não sei se você já leu esse livro. Tem um capítulo, se eu não me engano, o capítulo 13. Faz muito tempo que eu não leio. Se eu não me engano, é o capítulo 13. Onde ele diz o seguinte: imagine você que por um instante sequer, enquanto alguns soldados puxavam o braço de Cristo esticado, outros colocavam o cravo ali, e o outro erguia um martelo para dar aquela martelada. Imagine você que por algum instante sequer, se Jesus falasse para, aquele cravo não entrava. Não houve nenhum momento de todo o período da paixão e do sofrimento de Cristo que ele não tivesse o poder de parar aquilo. Mas por que ele não o fez? Ele não o fez por obediência ao Pai e por amor a nós. Agora imagine se os sentimentos de Cristo fossem como os nossos. Na minha mão, você vai pôr prego, o povo está lá mandando me crucificar, põe prego na mão deles. É por isso que Paulo diz que nós temos que ter o sentimento de Cristo. Ele fala, tem em vocês o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. Que mesmo sendo Deus, eu gosto da tradução da NVI, eu acho que ela expressa com maior fidelidade aquilo que o texto nos quer dizer com respeito a isso. Mesmo sendo Deus, não considerou que ser Deus era algo a que ele devesse se apegar a ponto de abandonar o projeto do Pai. E tendo sido reconhecido em figura humana, se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz, a pior das mortes. E aqui o autor de Hebreus corrobora a verdade. Nós lemos ali, dizendo que é por conta dessa obediência de Cristo, que agora ele está sentado à direita do trono da glória do Pai. E aí, olha o que ele diz no versículo 3, coisa linda. Então você vai considerar o sofrimento de Cristo. Olha, compara com o objetivo, para que você não se canse, para que você não desanime. Olha para Cristo. Veja como ele suportou, e veja como Deus o retirou daquele lugar de morte, lhe deu a glória eterna, e nele nós temos vida, para que você não desanime, para que você não pare. Essa reflexão tem um motivo muito objetivo, irmãos, que é o nosso fortalecimento espiritual. O Senhor não quer que a gente pare no meio do caminho. Voltando à figura dos maratonistas, né, duas figuras me vieram assim aos olhos, que me chamaram a atenção. Uma dessas figuras uma figura foi uma maratona, uma Paralimpíada, nos Estados Unidos, em Atlanta, onde algumas crianças com síndrome de Down foram alinhadas na linha de largada, era 100 metros rasos, né? E aquelas crianças todas alinhadas foram para começar a correr. No entanto, quando deu o tiro, uma das crianças com Down se assustou, tropeçou e caiu. A que estava do lado dela parou, voltou, falou, você se machucou? Ela falou, não, então levanta e vamos comigo. E as outras que estavam correndo até que estavam lá na ponta, olhou para trás, falou, meus amigos ficaram para trás, e voltou todo mundo. E eles se abraçaram e atravessaram aquela linha de chegada. Isso não é ilustração, isso é verídico. Ao que o estádio aplaudiu em prantos. Eu estou querendo chorar agora contando. Então, ao estádio aplaudiu em prantos aquela situação. Outra figura que me vem muito claramente, só não lembro qual maratona, corredor,
Ao final da maratona, chegando à linha final, ele tropeça e cai. E para espanto de todo mundo que estava ali, o que vinha em segundo lugar, ele até passou, mas ele não cruzou, ele voltou, pegou o cara, levantou e atravessou junto com ele a linha de chegada. O Senhor sempre vai providenciar um meio para não nos deixar na caminhada. O Senhor é aquele que conduz-nos nessa caminhada. Ele diz: olhe para Cristo, para que vocês não desanimem, porque Ele nunca vai deixar ninguém para trás. Olha para a cruz, Ele foi até a cruz por nós, Ele suportou aquela dor, Ele suportou a vergonha, Ele suportou a oposição. Olha até o limite que Ele levou o seu amor por nós, para que você não desanime. Quando nós enfrentarmos dificuldades e desalentos na caminhada, porque caminhada é difícil, a corrida é difícil, nós precisamos ter a perspectiva da eternidade no nosso coração. Muitos conseguiram vencer, e todos os que venceram, venceram por um único meio: a fé em Cristo. Não teve outro meio. Ninguém entrou pelo esforço próprio, foi Cristo que os puxou com as suas mãos. De maneira que o sofrimento aqui não é para que a gente fique para trás, mas para que a gente experimente da glória de entrada, seguros, firmes em Cristo Jesus. Meus irmãos, a vida cristã é uma carreira que só pode ser concluída quando nós estivermos no reino eterno na glória do Senhor. Por isso eu quero rapidamente chamar a gente a pensar em 4 lições aí. Primeiro, lembre-se que muitos outros irmãos já sofreram pela causa de Cristo. Nós não somos os primeiros. Então, você está na corrida cristã? Não desanime se o pé ficar doente, se fizer uma bolha. Muita gente já passou por isso. E todos eles venceram pelo mesmo propósito: a fé em Cristo Jesus. Você não está sozinho. Segundo, lembre que os sofrimentos de Cristo foram muito maiores do que os seus. Na verdade, a gente pode olhar para o sofrimento de Jesus. Jesus sofreu o peso de todo o nosso pecado. Ele recebeu o castigo que nos traz a paz. Toda a condenação e morte que era minha e sua, Ele recebeu. Então você olhe para Ele. Olhe para Jesus firmemente. Saiba que Ele não sacudiu a cruz e foi embora. Ele suportou a cruz em obediência ao Pai e em amor a nós. Terceiro, lembra, o pecado é o maior atrapalho. O pecado, guarda isso, repete comigo: o meu pecado é meu maior problema. Pode dizer: o meu pecado é o meu maior problema. Não diz que é o seu, não. Tem gente que fala: o seu pecado. Não, o meu é o meu. O seu é o seu. O seu, o meu, o nosso pecado é o nosso maior problema. Irmãos, não desconsidere o dano do pecado. Não desconsidere os perigos do pecado. O pecado nos atrapalha, faz com que a gente chegue mais cansado e às vezes que a gente queira desistir. 4 e última lição: sempre olhe para Cristo. Então, como eu falei para você do pecado, agora eu vou falar para você repetir sobre Cristo. Fala assim: eu vou olhar para Jesus. Diga, pode dizer. Diga só se você quiser mesmo, tá? Eu vou olhar para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa salvação. Olhar para Cristo é tanto considerar as suas dores, quanto aguardar a sua redenção. O caminho é Ele, a corrida é dele, a linha de chegada é Ele mesmo. Que o Senhor nos ajude a vencer nessa caminhada, nessa corrida cristã, nessa corrida da fé, que nós não fiquemos para trás, mas que experimentemos da graça e que juntos, cada um ao seu tempo, nós tenhamos o prazer de ultrapassarmos a linha de chegada e recebemos a coroa de glória das mãos do nosso amado Pai, que nos recebe com o Salvador Cristo Jesus. Amém? Fecha seus olhos, quero orar com você. Vamos ficar em pé? Te louvamos, Senhor, pela Tua palavra e porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Queremos lhe pedir que o Senhor mesmo nos fortaleça nessa corrida da fé. Que a gente deixe o pecado de lado, abandone na cruz de Cristo. O Senhor nos habilitou a isso. Que a gente não desanime na corrida, imaginando que ela é pesada demais, porque foi o Senhor quem propôs essa corrida para nós.
Que a gente não perca o foco, olhando para as circunstâncias, olhando para o lado direito, para o lado esquerdo, para o irmão, para os problemas, mas que nós olhemos para Cristo e que nós não desanimemos. Que nós consideremos o seu amor tão grande que suportou a cruz por nós, um amor que jamais irá nos deixar no caminho, um amor que não nos abandona, que nos levanta. Que o Senhor nos fortaleça na tua palavra e na fé em ti mesmo. No nome de quem nós oramos agradecidos.